Olá pessoal, estamos de volta aqui, né? Mais uma aula no nosso projeto. Agora a gente vai fazer com que a gente possa consultar um jogo específico, tá? Então, nós não queremos mais listar todos os jogos, a gente quer listar apenas um jogo. Então, qual é a ideia aqui que a gente quer implementar? Então, nós temos aqui a lista de jogos que estão sendo exibidos aqui na nossa Recycler View. Nós desejamos clicar aqui no botão Detalhes. E ao clicar no botão Detalhes, a gente quer que a tela de cadastro seja aberta e os dados sejam carregados aqui, tá bom? Então a gente vai ter que fazer aí um método novo lá no nosso jogo repository para a gente poder trabalhar isso, tá bom? Então vamos lá. Bom, é basicamente, pessoal, a mesma coisa aqui, né, do getJogos. A diferença é que a gente vai acrescentar aqui, né, e vamos retirar também algumas coisas. Por exemplo, a gente não precisa mais desse order, né? Porque a gente só vai ter como resposta apenas um jogo. A gente vai fazer a consulta a partir do ID. Aí lembra que o ID ele não se repete na tabela. Então, se eu peço para ele me trazer o jogo de número 5, é só um registro que ele vai me devolver se ele existir lá na tabela, tá bom? Então, vou fazer o seguinte, olha, eu vou até copiar, tá, todo o código aqui desse método. Vou dar um Ctrl C. E a gente criou aqui, né, olha só a assinatura do getJogo. O getJogo, ele é o método que vai trazer para a gente apenas um jogo, tá? E esse método, ele tem que retornar um jogo, né? Então já vou colocar aqui o tipo do retorno dele, que é um jogo. Legal. Vou dar um Ctrl V aqui, tá, pessoal, para colar o código, ele é muito parecido. Então vamos lá, vamos ver o que a gente vai ter que mudar somente aqui, né? Bom, primeira coisa, como a gente vai preencher o formulário inteiro, então neste caso eu preciso de todos os campos, tá bom, pessoal? Então eu não vou mais precisar desse projection aqui, ó, tá? Porque agora eu quero todos os campos. Ou, né, se você quiser, né, a gente pode fazer isso aqui também. Se a gente quiser manter o projection e ser mais explícito aqui, né, para a gente ver quais são os campos que a gente está listando, a gente pode fazer, né? Eu até vou fazer. Então eu tenho ID, título, né? Depois do título quem que vem? A produtora. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dobrar esse carinha aqui. Então a gente vai ter aqui, opa. Então a gente vai ter aqui, né, ó, a produtora. Legal. Depois da produtora a gente tem a nota, o console e o zerado, né? A produtora, o console, a nota e o zerado. Vamos inverter aqui para ficar na mesma ordem ali do objeto, né? Da classe. Prontinho. Legal. Então, ID, título, produtora, nota, console. E a gente tem também o zerado, né? O campinho zerado. Prontinho. Então tá aqui, né? A gente não precisaria, tá, pessoal? Isso aqui a gente poderia tirar, né? E aqui na nossa query a gente deixaria aqui nulo, né? Mas para também aí para a gente treinar um pouquinho, né? Para a gente relembrar, é bom a gente treinar para aprender bem. Então a gente vai repetir isso aqui. Então olha só. Então vou colocar aqui, né? Ó, criei aqui a projeção, que são todos os campos que eu quero agora como retorno. Legal. Só que agora a gente não quer todos os jogos. A gente quer somente um jogo específico. Então a gente vai criar, pessoal, né? Se a gente der uma olhadinha aqui também na documentação, olha, o terceiro atributo é a seleção. Então são as colunas para a cláusula where. Né? E a próxima é o selection args, que são os argumentos que você vai usar aqui para a cláusula where. Então, por exemplo, né, um select com o argumento where ficaria mais ou menos assim, né? Ó, selecione, né, eu quero todos os campos from tbl jogo. Aí a gente colocaria aqui a cláusula where. Eu diria where id seja igual a 5, por exemplo. Então, esse vai ter que ser o nosso select, tá bom? As colunas aqui a gente já definiu, né? Então esse asterisco aqui ele representa todas essas colunas. Legal. Só que a gente não sabe qual é o ID que o cara quer, né? Então geralmente a gente coloca um argumento assim na forma de uma interrogação. Então eu não sei qual é o argumento que eu vou colocar aqui. Então a gente coloca interrogação e depois aqui a classe do SQL Open Helper vai fazer a mágica pra gente, tá bom? Vamos lá. Então a gente vai definir agora então, né? Então a gente vai fazer aqui o seguinte, a gente vai definir o filtro, né?
que vamos utilizar, tá? Então o filtro ele será simplesmente o campo que a gente quer usar na cláusula where. Então a gente vai usar aqui um val, vou chamar de selection, tá pessoal? Vou usar aqui também o padrãozinho aqui da documentação, não é obrigado, tá, a fazer dessa forma, mas eu vou seguir aqui, tá vendo? Ele chama aqui de selection, né? Então vou usar esse aí também. E eu vou dizer o seguinte, ó, qual é o campo que a gente vai usar para fazer a seleção? É o ID, né? Então vou chamar aqui também, olha, a minha classe, database definitions ponto jogo ponto columns ponto id, né? Beleza. Só isso, pessoal, tá? E a gente tem que falar aqui, olha, qual vai ser o comparador que a gente vai usar. Aqui eu quero buscar, né, ó, onde o ID seja igual a alguma coisa. Lembra que aqui a gente poderia colocar, por exemplo, um operador lógico diferente, né? Maior, menor, maior que, menor que, diferente, né? Aí tem vários operadores que a gente pode usar. Nesse caso eu quero os jogos cujo ID seja igual a que. Eu não sei qual é o ID que o usuário vai passar, então eu vou colocar assim, ó, vou colocar uma interrogação, tá bom? Legal. Agora que a gente tem que definir aqui, ó, a gente tem que definir qual é o valor do argumento, né? Ou argumentos, né? Porque a gente pode passar vários argumentos aqui. Porque a gente pode colocar aqui, por exemplo, né, um end, né? Sei lá, o título, né, lógico, sem fazer dessa forma, né, seja igual a isso. Então aqui nesse caso eu tenho dois argumentos, ó. Então a gente vai cair no mesmo problema, né, ou na mesma solução aqui do projection. Como eu tenho mais do que um argumento, então a gente também vai entregar aqui para o query, né, para o método query, um array, tá bom? Então mesmo sendo um só, tá pessoal, a gente vai entregar um array de apenas um índice, né? Mas tem que ser um array. Então como que a gente vai fazer aqui? Ó, definir os valores dos argumentos, né? Então a gente vai criar aqui também um val, né? Vou chamar aqui, ó, selection args, né? Argumentos da seleção, que vai ser igual a quê? Um array of, né? E eu vou passar qual é o argumento, né? Legal, pessoal, percebe que para eu poder obter um jogo, né, e a gente já tinha definido isso quando a gente assinou essa classe, esse método, aliás, a gente definiu que esse método ele vai receber um ID. E a gente vai consultar um jogo que tenha esse ID que foi passado aqui por parâmetro. Então, qual vai ser o parâmetro, né? Qual o valor que a gente vai colocar dentro desse array of aqui? A gente vai jogar um ID, tá? Então esse ID que foi passado para a gente aqui, olha, é o que a gente vai colocar dentro desse selection args, tá bom? Lembrando que a gente poderia ter vários argumentos, aí você faria a mesma coisa que foi feito aqui, né? Você colocaria aqui uma vírgula e iria colocando aqui os outros valores, tá bom? Legal, isso aqui vai dar um probleminha, mas aí quando chegar a hora aqui a gente resolve ele, tá? Prontinho, pessoal. Então, olha, a gente já tem, né? Qual é a seleção e qual é o argumento dessa seleção aqui, desse filtro. Então a gente vai substituir agora aqui. Então a projeção a gente já colocou, a gente já está dizendo quais são os campos que a gente quer ver na resposta. Legal. Esse daqui, olha, é o filtro, né? O campo ou os campos que a gente vai usar para seleção. Então nesse caso a gente vai colocar aqui o selection. E esse terceiro aqui, né, o terceiro nulo que a gente tinha aqui, ele vai ser o cara que vai substituir ali as interrogações. Então são os nossos argumentos. Então a gente vai colocar aqui o nosso selection args, tá bom? E aí ele vai reclamar aqui pra gente, ó, que ele fala assim, ó, pô, eu tava esperando string, né? E você tá me entregando aqui um array de int, eu tava criando um array de string. Então vou fazer o seguinte, ó, esse id que a gente recebeu como integer, né? Eu vou colocar aqui um toString para ele. Pronto, já fiz aqui, transformei esse array em um array de string, né? E ele já vai resolver o problema aqui pra gente, tá bom? Legal. O sort order, pessoal, ele não tem muito sentido mais, né? Porque como a gente só vai ter um registro, né? Se a gente deixar não vai ter problema, mas não faz muito sentido. Então eu vou fazer o seguinte, eu já vou retirar ele daqui, inclusive esse carinha eu já vou também remover ele aqui do nosso programa, tá? Ele não é necessário, tá? Legal. Então, pessoal, tá feito aqui, né? Legal, agora o que acontece? A gente tem que pegar, né, o resultado que vai estar nesse cursor, lembrando que agora o resultado é apenas um jogo, tá bom? Se ele for encontrado, né, se o ID for de um jogo que existe.
Então a gente vai ter que criar um objeto jogo para retornar aqui para o nosso, para quem chamar o nosso método getJogo, né? Então na verdade aqui, olha, vamos lá, esse array de jogos aqui a gente não precisa mais, né? Na verdade aqui a gente vai criar o seguinte, ó, a gente vai criar aqui um jogo, né? Então jogo. Prontinho. Ó, como a gente definiu aqui também, pessoal, valores default, né, para todos os atributos da nossa classe jogo. Então agora quando eu faço aqui, né, a instanciação do objeto jogo, eu não sou mais obrigado a fornecer todos os valores, tá bom? Porque eles já possuem valores padrão, tá? Se a gente não tivesse atribuído aqui valores padrão, a gente teria que já passar aqui, né, os valores dos atributos, tá bom? Mas a gente já resolveu esse problema. Eu vou verificar se esse cursor ele não é nulo, então ainda isso aqui funciona, só que eu não preciso mais desse while, né? Porque na verdade agora eu só tenho um registro, né? Então esse while aqui eu vou tirar, a gente não precisa mais dele aqui, tá bom? Também não precisamos mais desses jogos add, né? Porque a gente não tem mais o ArrayList, então a gente não precisa mais dele. Legal, e a gente vai criar aqui o nosso jogo. Tá? Lembrando o seguinte, pessoal, o cursor, lembra que ele está posicionado, ele fica posicionado uma linha, ele fica posicionado acima, né, do início do resultado, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um comando move next, né, ou move to next, aqui no caso, para que ele se posicione na primeira linha com registro. Nesse caso é só uma linha, então ele vai se posicionar na única linha que tem registro. Então não pode esquecer disso aqui, olha. A gente vai chamar aqui o cursor.move to next, tá bom? E aí sim, a partir de agora ele vai começar a conseguir ler aqui pra gente cada linha do nosso registro aqui que foi devolvido pra gente. Legal. E agora a gente precisa aqui de todos os campos, né? Então a gente precisa aqui do ID, do título. Nesse caso aqui, pessoal, como a gente vai preencher todos os atributos do objeto jogo, então a gente não precisa nem disso daqui mais, né? Olha, então a gente só precisa colocar as coisas na sequência correta, né? A gente só tem que tomar esse cuidado. Quando está nomeado, você pode inclusive colocar em qualquer ordem que ele consegue fazer. Então, olha lá. Então, a gente tem o ID, o título e depois vem a produtora, né? Então, vou copiar esse carinha aqui, ó. Ctrl C. Então, o próximo cara é a produtora. Então, você só tem que tomar esse cuidado, né? De manter aqui a ordem correta. Então, ID, título, produtora, nota do jogo. Então, a nota, ela passa aqui para cima agora, né? Legal. Depois da nota, quem que a gente tem? O console. Então, o console já está ok. E a gente vai precisar aqui do zerado, né? Aqui está faltando uma vírgula. Legal. E o zerado. Aí vocês lembram, né, pessoal, que o zerado, ele é um inteiro, né? A gente não tem um campo, é um tipo booleano lá no SQLite, né? Aqui a gente vai querer pegar quem? O zerado. Só que esse campo ele é um booleano, né? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer com que ele retorne, né? O que? Um true ou false, né? Então a gente só faz uma comparação aqui, ó. Então se esse campo for igual a 1, então o resultado dessa operação lógica vai ser 1, né? Caso contrário, né, vai ser, aliás, vai ser não, vai ser true, né? Caso contrário, o resultado vai ser false, tá? E aí a gente consegue fazer o preenchimento aqui de todos os atributos desse objeto. E aqui a gente vai retornar o jogo, né? Não o, como é que fala? Os jogos, né? A lista de jogos, tá? E lógico, né? A gente já declarou aqui o objeto, né? Jogo, então a gente não precisa declarar ele de novo aqui, né, pessoal? A gente não precisa fazer isso aqui, ó, né? Na verdade aqui, olha, a gente até poderia fazer o seguinte, a gente até poderia fazer a atribuição direta, então, né? Ó, então vamos fazer o seguinte, eu vou tirar esse parênteses daqui, vou tirar também isso daqui, olha, né? Pronto. Então a gente posiciona ali, né, como dá um move next ali, e a gente pode fazer o seguinte aqui, então, ó, jogo.id igual, né? E aí ele já recebe o valor pra gente. Aí não tem mais a vírgula aqui também. A gente vai preencher os campos aqui um a um, né? Então vamos lá. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Então aqui vai ser o título, aqui vai ser a produtora, aqui vai ser a nota do jogo,
aqui vai ser o console e aqui vai ser o zerado, né? Prontinho, tá? Então aqui ao invés da gente usar o construtor, né, pessoal, o construtor ele já está aqui, olha, só que ele está recebendo já os valores padrão que a gente definiu lá na classe, né? Legal, aí se o cursor não estiver nulo, ou seja, ele realmente achou um registro, né, de um jogo, então a gente posiciona o cursor na primeira linha, né, que tem conteúdo desse cursor, e aí a gente começa a extrair os dados das colunas, né, e a gente passa aqui o nome das colunas, que está no banco de dados, na tabela, né, e a gente vai atribuindo aqui aos atributos aqui, né, aos atributos aqui da nossa classe jogo, tá? Do nosso objeto jogo, tá bom? Pessoal, tá pronto, tá? Então, o método para recuperar um jogo, né, é esse daí. Se a gente quiser testar, né, e a gente já pode fazer isso aqui, inclusive, para a gente testar o clique lá do botão detalhes, eu vou até fazer o seguinte aqui, olha, vou dar um print ln, né, aqui, ó, só para a gente poder ver se realmente ele conseguiu carregar aqui para a gente. Ó, vou colocar aqui, por exemplo, o jogo.título, tá? Então, vou só querer que ele me mostre o jogo.título, tá bom? Legal, se a gente executar a aplicação, né, gente, ainda não vai funcionar, mas eu quero só mostrar aqui para vocês a sequência. Então, o que a gente quer fazer? Quando eu clicar aqui no detalhes, a gente quer que ele chame, né, que a gente abra a outra telinha, tá bom? A tela de cadastro aqui. Só que essa tela ela vai ter que ser aberta e, lógico, né, ela não vai ser mais para cadastrar um novo jogo, ela vai ser agora para fazer uma consulta, né, para mostrar os detalhes do jogo, né, coisas que a gente não está vendo aqui, né, por exemplo, a produtora, né, se esse jogo foi zerado ou não. A gente agora vai conseguir ver, né, aqui nessa tela, porque ela tem o cadastro completo. E aqui a gente vai ter outro texto aqui, né, outro título, aqui a gente vai mostrar consulta, tá bom? E se tiver consulta e a gente alterar alguma coisa aqui e clicar no botão salvar, a gente vai atualizar o registro no banco de dados, a gente vai atualizar a tabela, tá? Atualizar esse registro lá na nossa tabela de jogos, tá bom? Então esse é a próxima atividade aí que a gente vai fazer, tá? Então tá pronto aqui o nosso método para recuperar um jogo a partir do seu ID. Tá? Na próxima aula, então, a gente vai fazer ali o preenchimento, né, do formulário e aprender também como que a gente detecta o clique, né, ali do botão detalhes na nossa Recycler View. Até lá, gente!